Lembrando que a partir de agora o nosso WhatsApp também está à sua disposição, é o 99904-0322, para você que tem alguma dúvida, para o Dr. Wallace Miranda, que é médico endocrinologista e já está aqui com a gente no estúdio do Notícia da Manhã para responder as nossas perguntas, tirar as nossas dúvidas sobre diabetes gestacional. De cada 100 grávidas no Brasil, 4 desenvolvem essa doença que é específica da gravidez, altera a concentração de açúcar no sangue e pode causar danos à saúde da mãe e também do bebê. Acompanhe a reportagem. Jéssica adquiriu diabetes gestacional. Ela só descobriu o problema durante exames de rotina, já na metade da gravidez. No início, ela ficou preocupada. A gente fica preocupada principalmente com o bebê, porque com a diabetes gestacional ele tem o risco de ficar muito grande, e aí tem aquela questão de que não pode passar das 40 semanas, tem que induzir logo o parto. Então eu queria muito parto normal, já fiquei achando que não ia dar, mas deu para ser parto normal. Mas assim, eu fiquei muito preocupada principalmente com ele, porque a gente pensa em primeiro lugar o filho, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O diabetes gestacional geralmente aparece a partir do 2º ou 3º trimestre. A mulher fica com uma quantidade de açúcar no sangue maior que o normal. Essa condição quase sempre se normaliza depois que o bebê nasce. Foi o que aconteceu com a Jéssica. Cortei açúcar, cortei carboidrato simples, era tudo integral. Consegui perder 10 quilos durante a gestação, que é uma coisa muito difícil, que geralmente a gente ganha, né? E aí a bebê nasceu no tamanho certinho, não nasceu grande demais, que era o risco que tinha. E aí controlei. Depois a gente refez os exames, depois do parto, né? E estava tudo normal. Atualmente, 14 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil. Apenas 4% das gestantes desenvolvem a do tipo gestacional. Depois do diagnóstico confirmado, o acompanhamento da mulher passa a ser multidisciplinar e as consultas do pré-natal se tornam mais frequentes. É o que explica o médico obstetra José Araújo Brito. Muitas vezes a diabetes gestacional você resolve só alterando a dieta e exercício. Algumas não, tem que ir para o uso de insulina. O diabetes adquirido antes da gravidez tem tratamento diferenciado durante a gestação, mas os cuidados são semelhantes àqueles exigidos no diabetes gestacional. Aqui já tinha diabetes, ela deve já, antes de fazer a anticoncepção, fazer uma avaliação com o endocrinologista para ver que nível de glicose ela está apresentando, baixar a hemoglobina glicada, que quando a hemoglobina glicada está alta, ela tem alto risco de ter um feto com malformação. Vamos continuar falando sobre esse tema com o Dr. Wallace Miranda, que é médico endocrinologista. Você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 999040322. Dr. Wallace, dá para saber pelos sintomas durante a gravidez se a mulher vai ter ou se já tem a diabetes gestacional? Oi, Janage, bom dia a todos. Alguns fatores tem que ficar mais atento à chance maior de ter diabetes gestacional. Por exemplo, aquela mulher é uma mulher que já está acima do peso, então ela tem um risco maior a ter diabetes gestacional. Outros fatores, por exemplo, como o diabetes em parentes de primeiro grau, história prévia de diabetes gestacional em outra gestação, a paciente que tem ovário policístico, paciente que tem alteração no colesterol. Então, esses pacientes são pacientes que são mais propícios a terem diabetes gestacional. Durante a gravidez, nós podemos desconfiar que está tendo diabetes gestacional. Aquela paciente começa a ganhar muito peso, mais do que esperado durante a gravidez, e que o bebê também começa a ganhar muito peso. Então, alguns desses fatores são mais importantes a serem avaliados. Assim, com relação às queixas que geralmente diabetes tem, como, por exemplo, urinar bastante... Tem muita sede. Isso, tem muita sede. Isso daí é só na fase mais avançada. Então, geralmente, a paciente que tem um diabetes gestacional, aquele que ele aparece durante a gravidez mesmo, não tem essa sintomatologia. Doutor, a diabetes geralmente é uma doença que tem uma comorbidade. Por exemplo, está associada à hipertensão, está sempre associada com diabetes. É possível que a mulher desenvolva a diabetes gestacional e também a hipertensão, que no caso das grávidas pode levar a um quadro de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia? Exatamente. Tem um risco aumentado, então é uma gravidez, já é classificada como gravidez de alto risco, exatamente por causa desses problemas que podem levar a mãe e também aos problemas que podem levar ao feto. Além desses problemas durante a gravidez, a paciente que tem diabetes gestacional ela tem um risco aumentado no futuro, após a gravidez, de ter diabetes no futuro. O bebê já tem um risco aumentado no futuro de ter um sobrepeso, obesidade, diabetes quando for adulto. Então, o risco não é só no momento da gravidez,
mas sim posterior à gravidez. Mas aí é o risco. Tanto a mulher quanto o bebê podem ter e podem também não ter. Isso. Ou seja, tem que ter um cuidado redobrado na alimentação, na atividade física. Durante a gravidez tem um limite de peso que pode aumentar. Então, tem o tratamento, como foi citado, se for o caso, tem que utilizar insulina, por exemplo. Ainda na gravidez? Ainda na gravidez. Antes do bebê nascer. Exatamente. E esses problemas podem levar a um parto prematuro? Podem levar a um parto prematuro e também pode levar a complicações logo após o parto para o bebê. Se o bebê ele nasce, por exemplo, com um peso acima de 4 quilos, ele pode ter, após a gravidez, o que a gente chama hipoglicemia neonatal. Devido ao excesso de insulina que ele é submetido durante a gravidez por causa desse diabetes gestacional, logo após a gravidez ele pode ter uma queda no açúcar do sangue. Então tem um risco logo após a gravidez para o bebê. É uma gravidez considerada de alto risco mesmo. Alto risco para a mãe, alto risco para o bebê. A gente viu ali segundo, terceiro trimestre da gravidez, onde geralmente essa doença pode aparecer. E aí, nos exames periódicos do pré-natal, é que o médico vai solicitar, por exemplo, a medição de uma glicemia e verificar se a mulher tem ou não indícios da doença. Exatamente. Logo nos exames pré-natais é solicitada a glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum, para gestante, ela é um valor diferente da não gestante. Então, a glicemia já é um pouco alterada, no caso, maior ou igual a 92, então já é um risco, já é um paciente considerado com diabetes gestacional. Doutor, a Rita diz, doutor, me cuidei muito na gravidez, mesmo assim tive uma suspeita forte e considerável de diabetes gestacional. Fiz atividade física, tive boa alimentação, o que aconteceu? Nesse caso, tem que avaliar os fatores até previamente à gravidez. Será que antes da gravidez o peso dela estava normal? Será que a alimentação dela antes da gravidez estava normal? Será que ela não tinha um ovário policístico associado, algum parente de primeiro grau com diabetes? Então, são vários fatores. Né? Exatamente. Doutor Wallace, por favor, qual é a taxa da pessoa para ser considerada pré-diabética? Pré-diabético, ou seja, sem comentar nada com relação ao diabetes gestacional. Seria aquele paciente pré-diabético. Aquele paciente que tem uma glicemia alterada, mas não ao ponto de ser diabetes. O ponto de ser diabetes, o valor maior ou igual a 126, ou seja, acima de 125, é considerado já diabético. Entre 100, que é o considerado 99 normal, ou seja, entre 100 e 125, seria considerado paciente pré-diabético. Aquele sinal de alerta, sinal aquela de alerta. luz amarela. A glicemia de jejum nesse valor, exatamente. A gente queria agradecer ao Dr. Wallace Miranda, médico endocrinologista. Daqui a pouco você pode, inclusive, rever esse vídeo lá no CV Play e já estará disponível para você.